Meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que eu quero, neste dia, partilhar mais uma porção da Palavra de Deus e peço que você me acompanhe na leitura do texto que se encontra em Filipenses, capítulo 3. Olha comigo o que diz do verso 6 em diante. Palavras do apóstolo Paulo. Eu era sincero, a ponto de perseguir grandemente a igreja e procurava obedecer minuciosamente até o extremo a cada preceito e regulamento judaico. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. A nossa meditação nessa noite, ela vai chamar a atenção a uma revolução que acontece na maneira de Paulo olhar a vida religiosa. A gente observa aqui uma verdadeira mudança de mentalidade, metanoia, uma mudança de rumo, uma mudança de mente, uma mudança de direção. E o que aconteceu para que Paulo passasse por essa mudança? O encontro verdadeiro e pessoal com Cristo e com o seu Evangelho. Nós estamos diante da fala de um homem religioso, um extremista, um homem zeloso, um homem praticante da religião judaica. Ele está combatendo o avanço e a influência do judaísmo dentro da igreja dos filipenses. E ele está dizendo, olha, eu já fui assim também, eu já pratiquei isso, mas eu vou agora explicar o porquê eu mudei. Ou melhor, porquê a minha vida mudou. E ele então começa a trazer a lógica do Evangelho. Pastor, lógica do Evangelho? É porque a religião, ela segue uma lógica. Existe uma divindade, existe um pobre pecador, miserável, e esse pecador se relaciona com a divindade na base do sacrifício. O pecador sacrifica, o pecador segue rituais, o pecador oferece as suas oferendas. E por que ele faz isso? Primeiro, para diminuir a sua culpa. Segundo, para se livrar do medo. Por ter a consciência dos seus pecados e por ter medo da vingança, por ter medo do peso da justiça, da divindade, então ele faz coisas para tentar agradar a divindade. E aí o resultado disso acaba sendo as dádivas, os benefícios. Então você se sacrifica para a divindade e você recebe as recompensas da divindade. Essa é a lógica da vida religiosa. E Paulo está dizendo, não é essa a lógica de Deus. Não é essa a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é outra. Outra? Como assim, pastor? Isso. A divindade é que se sacrifica em favor de um pecador miserável que não merece os seus benefícios.
É a divindade que toma a iniciativa de se auto-sacrificar. Por isso que lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Então essa relação com a divindade não é uma relação baseada por medo, não é uma relação baseada por culpa e não é uma relação gananciosa, uma troca, uma barganha, eu faço para receber. E é isso que Paulo está dizendo aqui, eu conheci a Cristo, eu conheci o Evangelho e hoje, com meus olhos abertos, eu consigo ver como é a maneira de se relacionar com Deus. É uma relação baseada no amor que Ele tem por nós e no chamado que Ele faz para nos tornar amigos dEle. E como um amigo faz algo para agradar aquele a quem ama, é assim que eu dedico a minha vida ao meu amigo. Por isso que eu considerei todas essas coisas que outrora julgava por demais importantes, eu considerei essas coisas falidas, eu considerei como perdas, eu as considerei como sendo insuficientes, porque não há nada que nós possamos fazer pelas nossas próprias mãos, que nós venhamos a atrair o coração de Deus em nosso benefício, porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa. Ele não esperou que nós nos tornássemos pessoas boazinhas, para que pudéssemos receber dele os seus favores. Mas Ele fez por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Na mesma carta aos Romanos, o apóstolo Paulo também vai dizer: Deus, Ele entregou o seu Filho por nós. Se Ele assim nos entregou o Filho, como não nos dará também todas as demais coisas? Essa é a lógica do Evangelho. O Evangelho não é o homem se sacrificando para receber as recompensas de Deus, mas Deus, de uma forma amável, toma a iniciativa de sacrificar o seu próprio Filho por amor a uma geração perdida e pecaminosa. Ele não está para ser servido, mas Ele está para servir. E se nós podemos nos envolver com a obra dele, assim nos envolvemos como entrega consciente, de forma voluntária. Por isso o apóstolo vai afirmar: olha, o meu viver é Cristo. Agora eu vivo para Ele. Agora Ele é a minha maior razão de viver, porque hoje eu entendo, hoje eu o conheço. E o convite dele, o convite do Evangelho é para que eu e você também andemos por esse caminho, aonde possamos desenvolver uma amizade com o Salvador. E nessa amizade com o Salvador, nós vamos entendendo e colocando cada vez mais como Senhor das nossas vidas. Você pode pensar: pastor, então isso significa que não há mais a necessidade da obediência? É o contrário. Aí é que nós temos ainda mais um dever de obedecê-lo. E eu não obedeço para receber os seus favores, mas eu o obedeço por entender o amor que Ele tem por mim. É como um pai e um filho. Por isso que Jesus Cristo, quando nos ensina a orar, Ele vai dizer: olha, quando vocês falarem com Deus, vocês vão falar assim: Pai nosso que estás no céu. Então, quando nós entendemos que esse Pai que nos ama muito, nos ama tanto, tem uma vontade perfeita, boa e agradável para as nossas vidas, é um Pai que planeja, é um Pai que se dedica, é um Pai que já deu expressões, demonstrações do amor.
obedecê-lo não se torna um peso, mas obedecê-lo se torna uma alegria. Por isso, eu termino a palavra dizendo: não se relacione com Deus com base em fazer algo pensando em receber algo em troca. Essa é barganha, essa é ganância, essa é a maneira errada de se relacionar com Deus. Não pense também em se relacionar com Deus dizendo: não, eu vou fazer tudo certinho para não ser castigado por Ele. Isso é uma relação baseada no medo. A palavra diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de toda a tua alma. Sabendo o que Ele já fez gratuitamente por nós, é que nos leva a se relacionar com Ele numa base de amor. É dessa maneira que deve ser a nossa relação com Deus. Jesus Cristo, em outro momento, disse: olha, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi e vos dei um nome para que vocês possam ir e dar frutos. Então, trabalhar na obra do Senhor, ser obediente a Ele, viver uma vida de dedicação, de fidelidade, de compromisso, de entrega, não nos é mais um peso. Muito pelo contrário, é libertador. Porque você sabe que você está andando no caminho daquele que te ama como ninguém te ama. E daquele que tem planos como ninguém poderia fazer na sua vida. Recebe essa semente da palavra de Deus, o meu grande abraço e um beijo no seu coração.